Bom, para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu tive uma grande mudança com o autoconhecimento, com esse despertar para uma nova vida. E faz um tempo já que o Theta Healing entrou na minha vida de uma forma muito intensa, muito forte, e me permitiu mudar, assim, tudo, né? Mudou muita coisa. E eu trabalhei 10 anos na área de moda. Para quem me acompanha também já sabe, já está a par da minha história. E desses 10 anos foi, assim, bastante estresse, muita ansiedade, muita doença física, emocional, parando no hospital, várias coisas. E foi exatamente nesse momento em que o Theta Healing entrou na minha vida que eu consegui virar essa chavinha, sabe? De conseguir olhar as coisas por um ângulo diferente, sair dessa posição de vítima e de me colocar como coitadinha, e a culpa é sempre do outro, o outro que fez isso para mim, o outro que fez aquilo, e não sei o quê. E permitir realmente olhar para dentro, sabe? Olhar para as minhas questões pessoais, encontrar sombras que também existem, porque todos nós somos feitos de luz e sombra. Então, é importante a gente olhar para esses dois lados, porque também faz parte de nós, encarar de frente as questões do ego, abraçar o ego, falar assim, não, tudo bem, né, tudo bem, você me ajudou a chegar até aqui, até hoje, sou grata. Então, por isso que eu senti de fazer isso, porque eu tô percebendo cada vez mais pessoas nessa busca do autoconhecimento, nesse momento, sabe, de assim, nossa, quando que vai mudar esse padrão, sabe? Será que eu preciso de um milagre na minha vida? Ou eu preciso de algum sinal? Eu preciso ver alguma imagem na janela, assim, brincando, né? Eu preciso ver uma imagem na janela para eu acordar desse meu estado. E não é só isso, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você já tá enxergando que tem alguma coisa que não tá muito legal na sua vida, eu não vou nem usar a palavra errada, tá? Eu não vou usar a palavra errada porque não é isso. É a gente enxergar que tem alguma coisa que não tá legal, que a gente não tá feliz e que precisa mudar, né? Então, se você tá nesse momento em que existem coisas que não estão legais na sua vida, que você tá sentindo que de repente você tá nesse momento, só sabe, abraça esse sentimento e busca a ferramenta que mais faz sentido para você. Igual eu falei, na minha jornada, eu comecei com Reiki e fui buscando diversas coisas, tá? Só que, assim, eu fui num momento em que eu tava muito na curiosidade de conhecer muitas técnicas. Mas não necessariamente era a técnica que me tocava aqui dentro, sabe? Que não eram todas as técnicas que faziam eu me sentir conectada. Porque durante a minha vida eu trabalhei assim, eu já tive contato com o espiritismo, eu já tive contato com o judaísmo, eu tive contato com, aí entrando nas terapias holísticas, né, cristais sempre, porque assim, né, sempre fui muito conectada com isso, graças a Deus, mas entrei em contato com Reiki, com terapias relacionadas com a Ayurveda, com rotinas diárias, runas, cromoterapia, um monte de coisa. Mas assim, aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu precisava ter estudado tudo isso? Será que tinha essa necessidade de eu ter investido tanto em ferramentas que não fizeram sentido para mim? E eu estou percebendo muito esse padrão em algumas pessoas de sentiram esse momento do despertar, sentiram esse momento de tá, agora eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou e eu tô aberto para olhar para as minhas questões. E aí eu percebo um padrão de, assim, da mesma forma como numa profissão formal, a gente precisa ter um currículo bom, né, com assim 10 milhões de habilidades. Eu sinto isso em relação às terapias em algumas pessoas também. De repente, assim, nossa, eu preciso estudar 100 técnicas, porque aí eu vou tá bom, aí eu vou realmente, sabe, mandar bem, aí eu vou me conhecer. E não é assim necessariamente, sabe? Por que você tá sentindo a necessidade de ter tantos nomes lá no seu currículo, sendo terapeuta ou não? Geralmente isso acontece mais com quem quer trabalhar com terapia, né? Para que você precisa lá de tantas técnicas? Será que você vai usar todas mesmo?
Será que todas fazem você se conectar? Todas te trazem esse interesse? Será que todas essas técnicas realmente vão te ajudar? Você vai conseguir passar isso para frente? Eu realmente acho, não vou usar a palavra impossível, porque não existe nada impossível, mas eu acho desafiador, né? Você conseguir realmente colocar tudo isso em prática, porque é muita coisa, tem muita técnica. Então, o que eu comecei a perceber nessa minha busca foi, primeiro, começar a perceber quais são as terapias e as técnicas que realmente eu me sinto bem, que realmente eu consigo aplicar em todas as áreas da minha vida, porque assim, para mim, eu não estudo mais uma técnica que eu não consiga colocar em todas as áreas da minha vida. E vou dar um exemplo, por exemplo, sei lá, cristais. Eu uso comigo, quando eu não tô me sentindo bem, eu aplico cristais, eu coloco na minha casa, eu coloco no meu trabalho, eu ando comigo na proteção, sei lá, em bolsa, roupa. Então, são coisas que eu consigo atuar de forma muito diversa. Eu consigo colocar cristais perto do espaço da panqueca holística, né? Ela tem uma fonte de cristais dela, lá na casinha dela em volta tem cristais também, que ela gosta dessa energia. Então, eu consigo colocar em diversas áreas, sabe? Consigo fazer com que eles trabalhem junto comigo para diversas coisas. Theta Healing, a mesma coisa. Eu consigo equilibrar minha energia, eu consigo remover bloqueios, consigo remover padrões limitantes, crenças limitantes, e eu consigo trabalhar na minha saúde, na minha área financeira, relacionamento, emocional, psicológico, coisas relacionadas ao meu físico, consigo fazer programação dentro da minha casa, consigo fazer minha casa, os meus objetos, meu vestuário, trabalhar ao meu favor, consigo integrar o Theta Healing junto com os cristais, inclusive. Então, para mim, isso faz muito sentido. E aí, as outras técnicas que eu acabei estudando acabaram ficando meio de lado, porque não estava fazendo sentido para mim. Então, se você está nesse momento em que você está nessa busca, você está sentindo essa necessidade do autoconhecimento, de ter um despertar, primeiro, não espera milagre, tá? Não tem isso de vai vir um super sinal do universo e não sei o quê. Tá sentindo a necessidade? Já busca. Sabe, por que você precisa sempre ficar esperando alguma coisa, esperando e deixando sempre a sua vida na mão de alguma coisa externa, na mão de outra pessoa? Não, vamos lá, vamos assumir o nosso controle pessoal, nosso poder pessoal. Tá sentindo a necessidade? Busca. Começa a pesquisar, vai lá no Google, terapias holísticas ou qualquer coisa que for para você, se você quisesse buscar numa religião, o que você sentir, tá? Que tá na sua hora, começa a pesquisar. Pesquisa o que essa terapia faz, quais são os benefícios dela, começa a pesquisar o que você pode ter de proveito dela. Então, porque assim, geralmente se a gente lê sobre uma terapia, a gente já consegue, o ser humano é muito esperto, tá? A gente acha que a gente não é, mas o nosso corpo, a nossa energia é muito inteligente, eu não canso de falar isso. Então, assim, busca isso, sabe? Busca isso que tá no seu coração. Só de ler um nome você vai saber, tá? E pode ser que talvez não seja o momento, eu falo assim, porque às vezes eu até brinco que eu sou meio lesada para algumas coisas, tá? Por exemplo, o Theta Healing, eu já seguia, assim, alguns instrutores, já seguia perfis da técnica há mó tempo, muito, muito tempo, e, assim, e pessoas, quando eu fazia um curso, falavam do Theta Healing e tal, eu via, sei lá, podcasts, lives, e sabe quando nunca cai a ficha da técnica? Então foi quando eu tava no meu momento de maior desespero que apareceu. Então, também pode ser que tenha um momento para uma técnica vir na sua vida, ou isso simplesmente acontece baseado no nosso sistema de crenças mesmo, tá? Então, começa a pesquisar diversas técnicas, sabe? Porque eu acho que o mais importante quando a gente está buscando isso é, primeiro, a conexão. E não ter 300 mil tipos de terapias no seu currículo só para falar que você atende ou que você trabalha com isso, com 10 mil opções. Porque o que eu senti muito é que quando a gente realmente traz um foco das coisas que a gente gosta de verdade, o resto vem muito fácil. Tá? Então, quando a gente traz esse foco, por exemplo, quando eu trouxe o foco para os cristais, quando eu trouxe um foco para o Theta Healing, e parei um pouco de divulgar as outras coisas que eu não gostava, porém de falar sobre as coisas que eu não gostava, começou a aparecer pessoas muito diferentes à minha volta.
pessoas que realmente eu podia ajudar e que eu podia trazer essa informação. Então, é importante isso também, você se conectar com aquela técnica que vai trazer esse calorzinho para sua alma, né? Procura sentir o que, que a sua alma está buscando, né? Será que é no Reiki? Será que é no Theta Healing? Será que é nos cristais? Não tem problema ser mais de um, mas assim, escuta um pouco o seu sentimento. Escuta, sabe? É quando você lê de uma técnica, percebe como que o seu corpo fica também. Será que seu corpo ele fica mais pesado? Será que ele fica mais expansivo? Né? Será que seu peito se abre quando você fala dessa técnica? Ou será que você fica meio assim, tá, tem a técnica tal? E é importante vocês começarem a perceber isso, até porque a gente sabe que é um investimento. Todo mundo fala assim, não, é parada só energia, não sei o quê, mas não, né, gente? É um investimento. A gente fazer um curso é um investimento. Alguns cursos realmente é um investimento alto. Então, por exemplo, do Theta Healing, eu já fiz como praticante 9 cursos e 3 de instrutora. Então, assim, é um investimento. Então, perceba se realmente aquilo está agregando na sua vida para você não fazer um investimento que depois lá na frente você vai achar que não serviu para nada. Então, é importante analisar esse ponto também, porque eu gosto de trazer as coisas muito para o prático, sabe? Para mim não existe só essa parada da energia e só a parada do espiritual, a energia da gratidão. É importante, mas vamos ser assim, ser humano também, vamos trazer para o consciente. A gente também tem as nossas questões físicas aqui do planeta Terra que são importantes e que fazem uma diferença, sim, tá? Então, se você está nesse despertar, nesse momento de quero aprender alguma coisa, eu quero mudar padrões da minha vida, eu quero fazer a diferença, eu quero parar de sofrer, porque ninguém veio aqui para sofrer, né? Então, muitas pessoas, geralmente, quando a gente busca alguma coisa de autoconhecimento, alguma coisa do despertar, é porque a gente está num momento muito desesperador, tá? É normal do ser humano, de assim, a gente só fazer algumas coisas quando bate água na bunda. Isso são padrões, assim, muito antigos de crenças limitantes que a gente começa a trabalhar para não ser mais dessa forma, mas no geral é um padrão que o ser humano tem. E se vocês estiverem num momento desse, eu aconselho realmente assim, calma, respira, vamos lá, se conecta com o seu corpo, se conecta com a sua mente, vamos dar uma busca, vamos ver o que é melhor para você não, no desespero, tomar uma decisão precipitada. Tá? E assim, e realmente acontece, quando a gente está nesse padrão de desespero, a gente toma decisões precipitadas e depois lá na frente, porque a técnica lá é horrível, nossa, eu não gostei. Mas você que não estava conectado com aquela vibração, com aquela energia. Então, respira que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. E quando você realmente se conectar com aquilo que faz sentido para você, você vai conseguir mudar os seus padrões, você vai conseguir mudar a sua vida. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam, Ju, para eu estudar uma técnica holística, para estudar uma técnica de autoconhecimento, eu preciso trabalhar com isso porque eu não quero. E eu falo assim, um grande não precisa. As técnicas holísticas, as terapias no geral, assim, o meu ponto de vista, tá? Tem diversos pontos de vista, não significa que o meu está certo ou errado, é o meu. Elas são primeiramente para a gente aplicar em nós, tá? Então, o que adianta, assim, a gente estudar e não aplicar isso no nosso dia a dia? Não faz sentido nenhum, né? Para mim, o autoconhecimento é aqui, ó, autoconhecimento. Você olhar para o seu ser como um todo, né, ter essa visão holística do seu ser, porque, para quem não sabe, a palavra holística significa a gente olhar o todo, tá? Então, olhar as nossas questões físicas, emocionais, energéticas, e não indo por uma questão de necessariamente misticismo, tá? Então, existe muito essa confusão de que a palavra holística significa místico, mas não é isso. O holístico é o todo. Tá? É o todo, é você conseguir enxergar o todo. Então, por exemplo, você para assim por medicinas, né? Quando a gente vai num médico, porque a gente está com dor de cabeça, um médico ele vai tratar o sintoma, mas ele não vai tratar a fonte do problema.
Você tomar um remédio trata o sintoma, não trata a fonte do problema. Quando a gente faz essas terapias integrativas, que é integrar a medicina, né, vou usar a palavra medicina, mas assim, a terapia holística junto com a medicina tradicional, aí a gente tem essa resolução total da nossa vida, porque a gente está tratando tanto o sintoma, que é uma coisa mais instantânea mesmo, que precisa também olhar, e a gente vai tratar a fonte para que aquilo não volte a se repetir. Porque, de repente, se você está tendo... Tava falando até com a minha mãe hoje, que tava, tipo, uma gripe atrás da outra. Pessoas que têm dor de cabeça constante. Eu, quando eu tinha gastrite, uma atrás da outra também. É um padrão que... Vamos perceber por que isso está acontecendo na nossa vida. Então, isso é autoconhecimento. E a gente conseguir olhar alguma coisa que está se repetindo na nossa vida sem parar durante um bom tempo. E concluir, né? Fazer uma autoanálise do para que aquilo está acontecendo. Onde que aquilo começou. Por que eu estou tendo isso até agora. E vamos resolver. Então, primeiramente, as terapias holísticas são, sim, para a gente se conhecer e são para nós. Se você sente, de repente, um chamado da sua alma, se você sente uma missão de vida, de quero passar isso para frente, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero ensinar, se você sente isso, vai fundo. Mas não significa que no momento em que você começa a estudar, você é obrigado a fazer atendimentos em outras pessoas ou ajudar. Não. A gente não vem aqui para ser obrigado a nada, a gente não tem que nada, tá? Eu gosto muito de falar, não existe isso de assim, tenho que. Acabou, porque para que você vai fazer uma coisa que é tão leve com uma energia de obrigação, sabe? Pelo menos para mim não faz sentido algum. Então, várias vezes durante a minha vida eu já ouvi assim, porque você tem que desenvolver isso. Você tem que doar a sua energia, você tem que. Eu assim, gente, não quero fazer isso. Por que eu tenho que fazer dessa forma que você tá me falando? Essa é a sua visão, não é a minha. Então, encontrem o caminho que faz sentido para vocês, encontrem a técnica que faz sentido para vocês. Para mim, o que eu trabalho hoje é Theta Healing e cristais. Ponto. Tá? Eu absorvo, de tudo que eu já estudei, eu absorvi o que for melhor, mas eu realmente não coloco isso em prática no meu dia a dia, porque eu não consigo sentir aquilo, eu não consigo sentir na minha alma que aquilo tá me trazendo um benefício. Claro, traz benefício? Traz, a gente sabe, toda terapia traz benefício, mas não é o que a minha alma tá buscando, o que a minha alma busca é realmente esse conhecimento de cristais e de Theta Healing e passar isso para frente. Então, se conectem com o que faz sentido para vocês, sabe? E eu percebo que nessa quarentena muitas pessoas estão em busca disso, muitas pessoas estão em busca de se olhar, de se entender, e a gente tá preso em casa, faz com que a gente não tenha muita opção, né? Assim, ou a gente vai fazer o quê? Ou a gente vai ficar vidrado na TV, no Netflix, ou a gente vai brigar com a nossa família, ou a gente vai se trabalhar, né? Então, energeticamente falando em sistema de crenças, em padrões, essa quarentena, ela veio, eu acho que com essa missão, sabe? E até como uma vontade do inconsciente coletivo de assim, vamos parar e se olhar um pouquinho, vamos parar e enxergar o que está de errado na nossa vida, o que precisa mudar. Quantos de vocês já não tiveram essa reflexão acho que a gente já está há 2 meses, né, de quarentena? Quantos vocês, nenhum dia desses 2 meses vocês tiveram essa reflexão? Nossa, tipo, minha vida tava insana, minha vida tava, sei lá, tava ficando louco já, tava muito estressado, não tava mais rolando, tô, tipo, muito feliz com a quarentena. Tem muitas pessoas que estão felizes com essa quarentena por poder ter esse momento de vamos parar um pouco. Claro, a gente tem, em todas as situações, a gente tem os dois lados, tá? Então, assim como nós somos feitos de luz e sombra, a gente também tem o lado bom e o lado ruim de várias situações. Então, quanto mais você tem autoconhecimento e mais você tá nessa busca, nessa jornada interior do seu ser, melhor você consegue compreender as coisas e passar por uma situação, né? Então, eu acho que realmente veio para muitas pessoas terem esse despertar também.
Porque como que funciona, né? Isso é uma visão do Theta Healing. Existe uma coisa dentro do Theta Healing que a gente fala que é o nosso momento divino. Então a gente tem assim a missão da nossa alma e a gente tem um momento divino. E esse momento divino são meio que assim acordos que a gente faz antes de vir para essa existência e que a gente tem que cumprir. Então assim, existe o livre-arbítrio, existe, mas o nosso livre-arbítrio é como a gente vai chegar nesse momento divino, sabe? Então, um exemplo. Se em algum momento antes dessa existência eu me comprometi a ensinar sobre cristais para um número X de pessoas do planeta Terra. Me comprometi. Todo esse caminho que eu fiz até chegar no momento de começar a estudar cristais e começar a projetar um curso e começar a dar o curso, está no meu livre-arbítrio. Então, se eu fui pelo caminho que é o caminho reto, peguei um atalho, estava na sombra, tinha uma brisa gostosa, ou se eu resolvi pegar um caminho que, tipo assim, era todo montanhoso, num sol lá de 45 graus, sabe? Um caminho cheio de obstáculos. Então, isso tá no meu livre-arbítrio, tá? E aí, a gente tem que cumprir certas coisas. Então, se você tá sentindo que tá chegando esse momento de você buscar uma técnica, olha isso com carinho, sabe? Porque senão é como se algumas consciências que existem dentro de nós vão empurrando a gente de qualquer jeito para o caminho que a gente tem que trilhar, sabe? Então, não sei se vocês já sentiram em algum momento da sua vida que, sei lá, tudo o que você queria fazer dava errado. Qualquer coisa que você queria colocar em prática dava errado. E aí, quando você mudou de direcionamento, as coisas começaram a funcionar. É exatamente por isso, porque a gente tem esses momentos divinos, e quanto mais a gente faz as coisas de acordo com o nosso momento divino, de acordo com a nossa missão de alma, tudo vai ficar mais fácil para você, até as manifestações. Então, se você tá nesse momento, por exemplo, de realmente, sei lá, o seu momento divino de ser um terapeuta, tá? Você tá nessa missão, você tá nessa energia e você decidiu que você quer ser um terapeuta. Quando você começa a manifestar cursos que são para o seu bem maior, que estão conectados com a sua energia, tudo vai fluir melhor para você. Mas se você sente que você está nesse momento de terapeuta e você começa a sentir um padrão de medo muito profundo, e você fala assim, não, eu vou ficar aqui no meu emprego, tá mais garantido, tá certo para mim, não quero sair disso, aí você começa a ter alguns obstáculos. Então você começa a ter atrito com seus colegas, de repente, seu chefe começa a pegar no seu pé, os projetos que você vai fazer começam a não ser mais aprovados. Tudo para quê? São essas consciências que querem te tirar desse seu emprego, que não tá no seu caminho, tipo, não, ele serviu por algum momento, mas agora não tá mais no momento dele. E aí você, até você entrar, né, ou até você chegar, de repente, num extremo de ser demitida, você fala assim, nossa, então agora que fui demitido, eu não tenho opção, então vou ter que trabalhar como terapeuta. Sabe? Então, assim, a única coisa que me restou foi a terapia, então eu vou entrar nesse caminho. E aí você começa a perceber que tudo dá muito certo. E que tudo começa a fluir muito bem, e que você começa a cada vez mais seguir em direção à sua missão e aquilo que faz o seu coração brilhar, que faz a sua alma brilhar. Então, autoconhecimento também é isso. É a gente perceber o momento em que a gente tá? Perceber se realmente tudo aquilo que a gente fez na nossa vida até agora fez a gente feliz, tudo aquilo que a gente fez na nossa vida até agora, a gente sentiu que era isso que a gente realmente queria, porque nada contra as profissões que não são de terapias holísticas, o mundo precisa também, né? Então, não é todo mundo que tem uma missão em uma terapia holística. Muitas pessoas têm missão, né, de serem comunicadores, tem pessoas que têm missão na área da saúde, entre tantas outras áreas. Tem pessoas que vieram ensinar arte para o planeta Terra, e tudo bem, cada um dentro do que a sua alma escolheu. Mas quando a gente consegue ter uma consciência real disso, ter uma consciência de sim, é isso, eu confio, eu tenho certeza, eu tô bem, sabe? Eu sei quem eu sou, e é isso que eu decido. Então, vai fundo. Mas se você tá nesse momento de você tá questionando tudo que você viveu até agora, tudo que você fez até agora, se você tá nesse momento de questionar
os seus padrões, questionar o seu comportamento, questionar as suas amizades, os seus relacionamentos. Essa é a hora de você entrar no autoconhecimento, tá? Porque vai te trazer clareza, pode ser que, né, quando a gente entra em contato com as nossas profundezas, nem sempre é a coisa mais agradável do mundo, porque dói. Eu gosto de falar para quem é Theta Healer, quem está fazendo os cursos de Theta Healing, a gente tem uma técnica que se chama digging, né, que é durante o atendimento a gente faz como se fosse uma escavação no nosso subconsciente, a gente vai em busca da fonte daquela situação. E você em busca da fonte daquela situação é igual você ficar cutucando uma feridinha, sabe? Então vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo naquela ferida até você achar aquilo que causou todos esses padrões durante uma vida inteira. Só que aí quando você tenha essa coragem de encarar os seus padrões, encarar a sua sombra e resolver, aquilo parece que saiu assim uma tonelada de cima do seu ombro, sabe? Então traz um benefício muito bom para nossa vida, traz uma leveza assim gigantesca, e traz assim, você começa a perceber que as coisas à sua volta vão mudando também, sabe? Então, uma coisa que eu estava pensando nesse fim de semana, né? Quando a gente começa a entrar nessas terapias, e eu falo isso por mim mesmo, o meu ciclo de amizades mudou completamente, completamente. Porque a minha cabeça mudou. Eu tô atraindo outros tipos de pessoa para minha vida, outras pessoas que são mais compatíveis comigo. Porque, assim, antes eu atraía pessoas que gerava muito essa energia, isso pelo meu próprio padrão, tá? Pessoas que, assim, que gerava atrito. Eu atraía muitas pessoas que gerava desentendimento, que gerava briga, que gerava competição. Então, depois que eu comecei a me trabalhar dentro das minhas questões, as pessoas que começaram a se aproximar de mim foram completamente diferentes. Claro, hoje em dia, grande parte do meu ciclo de amizades, as pessoas próximas a mim, são pessoas que também estão envolvidas no autoconhecimento, na área das terapias, porque é isso que eu estou vibrando agora, essa mensagem que eu estou emitindo para o universo e para o planeta Terra. Eu dei abertura para que essas pessoas cheguem até mim, e em vez de gerar essa energia de conflito, elas agregam a minha energia, sabe? Então, agrega ajuda, agrega conhecimento, agrega trocas. Então, quanto mais você vai se trabalhando, você vai mudando esses padrões. E eu falo isso mesmo, assim, até no meu âmbito familiar. Eu era uma pessoa também que eu era muito nervosa, o tempo inteiro eu estava gritando com todo mundo, porque eu era muito estressada, sabe? Então, isso mudou também. Então, o autoconhecimento é a gente trazer essa responsabilidade para a nossa vida, para o nosso momento atual. E o que é responsabilidade? É a gente saber que tudo, absolutamente tudo o que acontece na nossa vida acontece porque a gente inconscientemente está criando ou atraindo isso, tá? Então, é muito importante a gente saber que não existe mais aquele banquinho da vítima, não existe mais o outro tem inveja, o outro fez isso para mim, o outro quis me prejudicar. Cancelado esse pensamento a partir de agora, porque quanto mais a gente tem a responsabilidade da nossa vida, mais a gente se abre para as coisas boas também. Então, quando a gente está vibrando nesses padrões que são mais baixos, né, de competição, de inveja, o que a gente está aberto para receber? Né? O que você está se abrindo para receber de bom do universo? Então, quando você está numa atitude mais expansiva, quando você está numa atitude de sim, assumo, foi erro meu, eu fiz isso, me desculpa, vou me trabalhar, vou melhorar, as coisas começam a funcionar de uma forma diferente, tá? Então, deixa eu só dar uma olhadinha, agora se tem alguma pergunta para você, que vocês fizeram, um recadinho. Quando você vai fazer curso online de Theta Healing? Olha, gente, eu tô pensando em fazer lá pro fim de maio. Eu ainda não tive tempo para ir atrás do Theta Healing online, porque como eu tô focando muito no meu curso dos cristais que eu lancei, eu quero dar atenção para as meninas que estão nessa turma, sabe?
mas eu tenho que fazer um treinamento, que é um treinamento diferente, estou vendo para o fim de maio, tá? Mas se algum de vocês que está me assistindo tem interesse em fazer o Theta Healing online comigo, me manda uma mensagem depois dessa live, que a gente conversa melhor e eu passo as informações certinho para vocês, tá? Eu achei que eu deveria fazer isso até sexta-feira com o Theta Healing. Eu me encontrei, vou aprofundar nessa área, pois acredito que com essa técnica eu vou me ajudar e ajudar o próximo também. Ah, isso aí, Paula, sua linda. É isso mesmo, ajuda bastante. Ajuda, assim, é igual eu falei, gente, para mim tem que fazer sentido e eu tenho que conseguir aplicar isso na minha vida diária. Porque se for assim, durante o curso tá todo mundo good vibes, durante o curso eu tô bem, durante o curso eu consigo me trabalhar e na minha vida não. Então, para mim, não faz sentido. Eu não vou aprofundar uma técnica que eu não consigo me trabalhar no meu dia a dia. Então, hoje em dia, por exemplo, eu falo assim abertamente, eu sou uma pessoa que eu ainda tenho desafios para meditar, tá? Fazer assim uma meditação mais tradicional, até uma meditação guiada, para mim é um pouco desafiador por conta de questões de concentração mesmo. Mas com o Theta Healing, a minha meditação mudou completamente, porque hoje em dia, para mim, fazer o autoatendimento do Theta Healing é uma meditação. Então, me permite entrar nas minhas questões mais profundas, nas minhas questões que mais estão me incomodando no momento e resolver isso. Daí eu fico bem. Então, é a mesma coisa que uma meditação proporciona, né? A gente conseguir estar lá, estar presente no momento, enxergando, tendo, assim, tendo insights da nossa vida e vendo o que a gente precisa resolver. Para mim, o Theta Healing é isso. A gente pegar e resolver tudo. Então, por isso que eu falo que é uma técnica tão completa e que trabalha em todas as áreas da vida mesmo. Porque a partir de um princípio que tudo na nossa vida é gerado por padrões e crenças limitantes que podem aparecer, né, na nossa infância, podem vir da nossa família, de gerações, assim, até 7 gerações para trás, podem vir do inconsciente coletivo, de vidas passadas, para quem acredita, ou de antepassados muito antigos, mais do que 7 gerações. Então, a partir do momento que a gente tem esse conceito de que essas coisas estão no nosso DNA, que elas estão no nosso sistema, e estão criando soluções que elas acham corretas, isso dá para ser transformado, né? Eu consigo mudar esse padrão. Então, para mim, faz sentido estudar isso. Mas o que eu quero incentivar, eu não vim aqui só para divulgar uma técnica ou outra, né? Eu vim para incentivar vocês a buscarem aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês se conectam, porque pode ser que em um momento eu estava pronta, estava mais pronta para estudar o Reiki, por exemplo, do que eu estaria com o Theta Healing. Talvez naquele momento que eu estudei o Reiki lá atrás, sei lá quantos anos atrás que eu estudei Reiki, eu não estava pronta para o Theta Healing. Então, veio na hora em que eu mais precisava. Então, o que eu aconselho realmente vai lá, estuda sobre várias técnicas, estuda sobre diversas áreas de atuação, estuda profundamente, tá? Assim, claro que você vai aprender profundamente num curso, mas conversa com um instrutor da técnica, pergunta como funciona, manda mensagem, pergunta como você pode aplicar isso no seu dia a dia, quais são os benefícios dessa técnica, porque senão você pode ser que tá, né, perdendo um tempo aí com alguma coisa que não faz sentido para você, e talvez você se desanime e até saia desse caminho do autoconhecimento por causa disso. E o intuito é a gente cada vez mais aprofundar o autoconhecimento, como se aquilo virasse já uma rotina mesmo, sabe? É integrar o autoconhecimento na sua rotina, porque quanto mais você começa a ter essas práticas, essa habilidade de se olhar, se trabalhar, resolver, melhorar, aquilo já vira uma coisa natural para você, tá? Você usa os cristais etéricos? Olha, eu não sei o que são cristais etéricos. São cristais que atuam no campo etérico? Será que é isso que você queria perguntar? Eu realmente não sei o que são cristais etéricos. Me dá uma luz aqui que eu te ajudo para saber identificar eles melhor. Quero muito buscar tratamento através dos cristais. Estou adorando saber mais. Então, cristal é assim,
é uma coisa fantástica, igual eu explico no curso, eles atuam no nosso corpo, na nossa energia através das ondas vibratórias, então cada cristal tem uma frequência e atua para alguma coisa. Quando a gente faz uma terapia de cristais, gente, assim, eu fico vendo o rosto dos meus clientes, dá uma satisfação, assim, porque a pessoa parece que saiu zerada, sabe? Eu até falo no final da sessão, gente, presta atenção em como você está se sentindo agora. Essa é a sua energia original, tá? Quando você sai de uma terapia de cristais, você está em contato com essa energia original, sem influências externas. Então, a pessoa sai, assim, tão leve, tão relax. É tudo de bom receber uma terapia de cristais. Eu amo fazer terapia de cristais também dos meus clientes. É, assim, uma energia muito boa. E Tani, seu nome, desculpa, tá apelido aqui, não sei, mas se você quiser, me manda uma mensagem, eu tenho opção de atendimento online, tá? E durante a quarentena tá com um valor especial para ajudar bastante gente, então me manda uma mensagem que a gente pode marcar, tá? E quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre autoconhecimento, aproveita aqui, manda perguntas para eu te ajudar. De repente me fala o que você está passando de desafio, que eu posso falar a visão das técnicas que eu trabalho. Me contem aí. Deixa eu pegar uma aguinha. Me conta se você já tem alguma técnica ou não. Que tô aqui para ajudar vocês. E vai fazendo pergunta que eu vou falando, que eu sou matraca mesmo, tá? E tem um exemplo que eu gosto muito de dar, falando nisso, né? Falando de eu ser matraca, que nem sempre foi assim, tá? Então, até pouco tempo atrás, eu realmente era uma pessoa muito, 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 assim, ao extremo de tímida. Então, quem me conhece, assim, da época da escola e me vê fazendo um vídeo hoje, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher, né? Eu era aquela pessoa que, assim, na escola tinha que fazer apresentação de trabalho, totalmente travada, não conseguia abrir minha boca, ficava roxa de vergonha, qualquer pessoa que vinha falar comigo ficava roxa de vergonha. Na faculdade também, tipo assim, sabe, pra falar, nossa, eu tinha um bloqueio com a fala, assim, de me expressar, de colocar o que eu tava sentindo pra fora, que era uma coisa, assim, muito, muito, muito forte. E foi depois que eu realmente entrei nisso das terapias que eu comecei a cada vez mais me trabalhar, me trabalhar, me trabalhar. E eu sei que ainda tem algumas coisas para limpar, porque outro dia, quando eu dei aquela aula no YouTube, nossa, eu tava rolando uma endorfina, assim, tipo uma ansiedade tão forte que eu fiquei tendo uns tremeliques, assim, 1 hora depois da aula ainda. Mas pelo menos eu já consigo, né, colocar isso para fora. Sei que tem mais coisa para ver, mas de quem me conhece, nossa senhora, melhorei muito. Então, foi uma coisa prática que realmente me ajudou muito. Eu liberei várias crenças em relação a por que eu tinha vergonha, por que eu era tímida, né? A gente aprende conforme a gente vai avançando no Theta Healing, a gente aprende a como liberar certas promessas, votos inconscientes que a gente faz, né? Certos acordos inconscientes que a gente faz. Ou aquela pessoa que, sabe, algumas pessoas carregam, por exemplo, um pacto de salvar a humanidade. Então, sabe, quando você começa a se cobrar, tipo assim, eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que salvar todo mundo. Pode ser que você tenha inconscientemente um pacto de ter que salvar a humanidade. Então, conforme eu fui me limpando dessas coisas, dessas energias, as coisas foram ficando bem mais leves, tá? E aí, quem me conhece hoje é tipo assim, nossa, nunca na vida ia imaginar que eu tinha algum bloqueio em relação a isso, mas eu tinha um bloqueio, assim, muito forte. E foi uma coisa que realmente funcionou muito. Meu primeiro stories que eu fiz, nossa, eu nunca esqueço, acho que eu gravei umas 20 vezes o primeiro stories que eu fiz. E depois que eu comecei a liberar essas limitações, esses padrões limitantes, a coisa fluiu muito mais rápido. Achei interessante que ontem estava pensando sobre isso, de buscar aquilo que faz sentido para mim. E quando abri a live hoje, a primeira coisa que você falou foi se você sente a necessidade de buscar. É isso mesmo. Então, eu acho que é a gente cada vez mais começar a perceber o que precisa,
tá? O que a gente precisa. Então, e não deixa isso para depois, sabe? Não deixa isso para, quando a quarentena passar eu vou buscar, quando a quarentena acabar eu vou mudar. Porque quando a gente deixa para depois, é igual aquilo a dieta que começa na segunda-feira, sabe? Não, segunda-feira começa a dieta, segunda-feira começa a mudança, segunda-feira começa isso. E nunca acontece. Então, se você tá nessa busca, você tá nessa necessidade de vou me trabalhar, quero aprender mais e quero me melhorar, se você tá sentindo isso, não deixa para depois, tá? Conselho mesmo, não deixa isso para depois, porque quando que é o depois, sabe? Quando que vai chegar o depois? Não, é aqui, é agora. Se você de repente não consegue fazer um curso agora, compra um livro, estuda no YouTube, não sei, tem o Google aí, começa a fazer, sabe, tem um monte de gente fazendo live, várias aulas gratuitas, começa a fazer de acordo com o que você consegue, de acordo com o que você pode, tá? Então, sem cobrança também, sem de assim, nossa, agora que eu senti que eu preciso mudar, meu Deus, eu tenho que mudar. Não é assim, é um processo. Eu não mudei do dia para a noite, não mudei. Assim, tipo, nossa, fiz um curso e uhul, pronto, resolveu todas as minhas questões. Não foi assim. Ainda tem muita coisa para resolver, ainda tem muita crença limitante, muito padrão limitante que eu preciso resolver. Mas eu me dou o tempo de saber quando que eu tenho que fazer isso, né? Não é instantâneo. Eu respeito o meu tempo também, eu respeito o meu corpo, a minha energia, e eu vou resolver isso quando eu estiver pronta, quando eu realmente quiser olhar para aquela questão. Tem coisas que, assim, mesmo trabalhando com isso, eu ainda não quero olhar para algumas questões e tá tudo bem. Mas é não deixar para depois, sabe? Então, se você tá sentindo um chamado de repente, qualquer técnica que for, ou só um chamado de mudança mesmo, busca aquilo que faz sentido para você, porque se você deixar isso para depois, pode ser que talvez não vai chegar, e aí você vai continuar tendo certos padrões, ou se você tá depressivo, se você tá triste, tá estressado, isso não vai mudar, né, se você não se der essa oportunidade. Então, o que eu queria falar muito nessa live era isso, gente, de busquem o que faz sentido para vocês, sabe, independente do que for, de qual técnica for, só busca isso, porque vai ajudar muito, tá, e assim, todas as técnicas ajudam, todas as técnicas têm o seu benefício. Eu acho que o que é o mais importante é a gente enxergar aquilo que faz sentido para nós, né? E procura também, assim, ouvir a sua voz interior, porque nós como ser humano somos bem influenciáveis, né? Nós como ser humanos tomamos muitas decisões baseadas no que as outras pessoas acham, baseado no que as outras pessoas acham que a gente tem que fazer, e aí da mesma forma começa igual, eu recebi mensagem na semana passada, nossa, porque eu vou começar uma faculdade que eu não quero fazer, mas a minha família quer e tá insistindo, e aí eu vou fazer. Então, nisso do autoconhecimento também escuta a sua voz interior, sabe? Vê o que você vai gostar mesmo, escuta a opinião como simplesmente uma informação e não como um fator determinante, tá? E eu falo isso porque eu mesma já, logo no começo, assim, era uma pessoa que estava, assim, tipo, tão, sabe, impressionada com as mudanças que uma determinada terapia trazia, com os benefícios e tal, que eu virava, tipo, a pregadora da terapia, sabe? Aí eu comecei a falar assim, nossa, Juliana, por que você tá fazendo isso? Você tá enchendo o saco da galera, não parando de falar sobre isso, né? Tipo, só informa e acabou. Não fica forçando ninguém a fazer. E assim, principalmente isso com os meus amigos, com a minha família, a gente acaba fazendo isso com as pessoas próximas, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, pra que você tá virando divulgadora da técnica dessa forma, sabe? Não é isso. Você fala uma vez, se a pessoa gostar, fizer sentido, ela faz, senão é o livre-arbítrio dela. Ela também tem o momento dela, né? Porque logo no começo, eu começava a sentir umas mudanças assim tão fantásticas, sabe? Mudou tanta coisa positiva para mim, que eu queria também que as outras pessoas à minha volta, as pessoas próximas, passassem por isso, né? E aí eu percebi que eu estava invadindo o livre-arbítrio delas. Então, o autoconhecimento também entrou aí, sabe? Tipo, nossa, eu tô invadindo o livre-arbítrio de alguém, não é legal. Então, quanto mais a gente vai se trabalhando, mais a gente vai percebendo isso e
as coisas vão dando certo. Eu acho que também é importante a gente não se cobrar, não ter essa energia, tipo assim, carregada de tô perdendo tempo, tenho que correr atrás, e se eu não fizer agora, meu Deus, não, tipo, estuda, sabe? Vê primeiro, vê o que faz sentido, sem cobrança, sem pressa, porque tem um ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, pode ser crença também, mas é um ditado popular. Em algumas situações faz muito sentido mesmo. Então, o recado que eu queria deixar para vocês era isso mesmo, gente, de não deixem para depois o que vocês podem fazer agora. Então, para vocês que estão nessa busca, para quem está aqui comigo ao vivo, ou para quem vai assistir depois, o recado é esse. Se você está sentindo que está no seu momento de resolver mesmo as questões da sua vida, de se melhorar, de se trabalhar, de trazer esse fluxo, né? Que a vida é fluida, a vida não é estagnada, a vida não é parada. Se a gente ficar parado, a gente não vai para lugar nenhum. Então, se você está sentindo nesse momento de que você precisa ter essa virada de chavinha e adequar mais esse fluxo na sua vida, trazer realmente, né, essa energia da positividade, da abundância infinita, da prosperidade, do amor, da leveza, da compaixão, entre tantas outras virtudes que existem por aí, estudem autoconhecimento e busquem aquela ferramenta que é a melhor para a sua energia, a que ressoa melhor com a sua alma, aquilo que a sua alma está buscando, tá? Então, acho que é isso, gente. Já passei o recado. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, me manda mensagem. Tô sempre respondendo todo mundo que me manda DM. Quem quiser fazer o curso de Theta Healing online, que sentir que essa é a técnica, que esse é o momento, me manda mensagem também, que quando tiver data eu vou avisar para vocês. E essa live vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram, vai estar disponível no YouTube. Quem é do Telegram recebe o áudio, tá? Das lives exclusivamente. E é isso, gente. Gratidão. Obrigada por mais um dia eu poder conversar com vocês e trazer esses insights e esses pensamentos que eu vou adquirindo aí no meu dia a dia e para poder compartilhar cada vez mais e ajudar mais pessoas, tá? Se você acha que essa live vai ajudar alguma pessoa que você conhece, compartilha depois com ela para que ela possa também ter esses insights, tá bom? Então, até amanhã, gente. Um beijo, ótimo começo de semana para vocês. Uma semana muito boa, leve, iluminada, próspera, abundante e com muito amor incondicional. Beijo.